Pessoal, só tomar conta não, prestar atenção com 2 usuários aí, talvez se entrar em 2 plataformas pode dar um erro, então eu tive que remover um agora aqui, mas só entrar novamente, qualquer coisa se cair, ok? Pessoal, boa noite, está gravando. Então, nesse módulo 2, a gente vai falar sobre a contratação direta e sobre o sistema de registro de preço. Eu vou entrar aqui na plataforma, que aí eu acho que vai ilustrar melhor para todo mundo aí o que tem que verificar. Lembro que o meu acesso de professor é o mesmo de vocês aí, então não tem muita diferença, não. Então, noções gerais de contratações públicas. Pessoal, só lembrando que a aula prática da semana passada já está aqui, ó. Aula prática, módulo 1. A próxima, creio que apostila módulo 2. Então, vou colocar aqui para todo mundo ver aqui, ó. Então, módulo 2. Então, como eu disse, a contratação direta e o sistema de registro de preço. Esse é módulo 2, ele é um pouco mais simplificado para vocês terem uma semana a mais, talvez, para estudar a legislação, estudar o módulo 1 da semana passada. O que é a contratação direta? A contratação direta é uma exceção à licitação. Tudo aquilo que não pode ser feito em licitação, você pode contratar diretamente. Ou seja, compras de pequeno valor, compras de fornecedor único, compras de monopólio ou contratação de monopólio. Então, esses tipos são contratação direta. E você não vai licitar para contratar. Então, na onde que está descrita a contratação direta? Os artigos 17, 24 e 25 da Lei 866. Tem também outros tipos de contratação direta que não está na Lei 866. Hoje tem a Lei 13.979, que é a contratação do Covid. Então, tem a contratação direta do Covid. Para o enfrentamento do Covid, você vai utilizar a Lei 13.979 de 2020. Eles fizeram uma lei em caráter emergencial em virtude do Covid-19. Então, você não poderia ficar sem o respirador, fazer uma licitação que talvez poderia morrer muitas pessoas. Poderia-se também utilizar o artigo 24, inciso 4, que é a contratação emergencial, que pode ser feita também em caso de calamidade pública ou emergência. Mas esse ano eles resolveram, fizeram uma lei específica. Tem também a contratação direta, principalmente para a prefeitura, que trabalha com escola, que é a contratação direta de produtos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, vai ter essa contratação direta. No material, acho que eu creio que eu falo sobre isso, entendeu? É uma lei específica do PNAE, entendeu? Então, você faz a contratação direta do PNAE. E pode ter outras leis também de contratação direta, que é a lei de contratação da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que também tem uma lei específica para a contratação da EBC. O que é a EBC? A EBC, a gente tem a publicidade oficial, que a gente publica no Diário Oficial da União, e a EBC, para os órgãos federais, ela tem exclusividade em publicação em jornais, não Diário Oficial, mas você quer publicar, é obrigatório publicar a licitação no Diário Oficial e também num jornal local, estadual ou federal, de abrangência nacional.
Então, você contrata a EBC vai ser intermediar essa publicação. Mas é uma lei específica utilizada principalmente por órgãos federais. Então, órgãos municipais talvez contratam um jornal local, diretamente, eu creio que não há essa obrigatoriedade. Depois, no final da aula, eu já passo o decreto dessa contratação direta também. Ok? No material, eu falo aqui, principalmente o Marçal de Filho, que é um dos principais doutrinadores de licitação, ele fala muito o que é contratação direta. Então, não vou ler o trecho inteiro, então, ele fala principalmente na contratação direta, que é a ausência de algum requisito que precisa licitar. Então, você não tem fornecedores, você não tem tempo, e você não tem, talvez, não é necessário aquele procedimento da licitação para fazer contratação direta, em virtude, principalmente, do valor que eu falo para você, ou do rol exaustivo que está no artigo 24 da Lei 866. Dentre a contratação direta, tem 3 tipos, então, ele divide em 3 tipos. Então, quais são os 3 tipos? A licitação dispensada, a licitação dispensável e a exceção de licitação dispensada, a exceção de licitação dispensável e a exceção de licitação inexigível. Então, tem 3 tipos. Então, tem 3 exceções. A dispensada é quando está no rol. Então, vou explicar para vocês. O artigo 24, inciso 5º, fala que você pode fazer contratação direta, dispensar a licitação, quando você não tem propostas da licitação, ou seja, o pregão é deserto. Com o pregão deserto, e você não pode repetir aquele pregão, senão vai ter prejuízo para a administração pública, você faz a contratação direta. Então, ele está no rol da contratação. Então, ele não precisa licitar, caso precise mesmo daquele objeto. Então, vai ter outras situações de licitação dispensada, que é a contratação emergencial, a contratação de licitação frustrada, que é o artigo 24, inciso 7º, que é quando você tem uma licitação que tem preços acima do valor da licitação, aí você tem que verificar se o preço seu está errado, ou o mercado, ou os fornecedores não quiseram dar lance naquele pregão, naquela licitação, naquele momento. Tem a licitação também de remanescente de obra, ou de serviço, ou contratação, que é o artigo 24, inciso 11, que é quando você tem uma obra que parou na metade, em virtude de uma rescisão de contrato, você pode, em vez de fazer outra licitação, já contratar somente o remanescente daquela obra. Você não precisa fazer uma outra licitação. Você pode já contratar diretamente o remanescente. E tem outras várias. Então, eu citei aqui no material as principais licitações dispensadas. Então, vai ter aqui, posteriormente, lógico que todas são importantes, no entanto, eu coloquei as que os órgãos mais utilizam, entendeu? De licitação dispensada. A próxima licitação é a licitação dispensável. Então, o que é a licitação dispensável? É a licitação de pequeno valor. Você pode comprar material, você pode dispensar ou não a licitação. Por exemplo, você tem que fazer uma contratação de material de expediente de R$5.000. Você pode fazer uma licitação? Pode. Mas você também pode fazer uma dispensa de licitação. Por exemplo, o material de expediente vai ser o artigo 24, inciso 2. Então, você pode utilizar o inciso 2 e fazer a licitação dispensável através dessa forma, que vai ser muito mais simples e mais rápido. Você não precisa esperar, por exemplo, fazer o pregão ele tem várias etapas, que é a etapa interna, a etapa externa.
Pessoal, desculpa, caiu minha conexão aqui, vou só repetir novamente da inciso 2 aqui. Eu estava falando sobre a licitação dispensável, que a gente pode escolher entre fazer a licitação. Caiu na minha internet, eu vou repetir aqui. A gente pode fazer a licitação ou fazer a dispensa. Então, você vai fazer a licitação dispensável. Então, o que é? A licitação dispensável, a administração pública escolhe fazer ou não a licitação. Ela vai escolher, um exemplo, R$5.000 de material de expediente. Você pode fazer a licitação ou pode fazer a contratação direta e contratar diretamente. Lembrando, pessoal, que é sempre aconselhável verificar com o órgão, R$5.000 na administração pública federal, não sei, eu acho que na administração pública municipal pode ser semelhante. Na administração pública federal, a gente utiliza o limite do ano, então a gente vai contratar um material de expediente, a gente não pode ultrapassar R$17.600, no caso, que é a regra, em compras de material de expediente durante um ano. Então, eu posso fazer várias contratações diretas, por exemplo, de R$1.000, mas eu não posso ultrapassar o limite. Eu não posso contratar 17 mil hoje, aí daqui a 6 meses eu vou lá e contrato mais R$17.000. Então, isso é errado. Tem vários acórdãos do TCU que fala que não pode fazer, isso aí é considerado fracionamento de despesa. Lembrando, pessoal, que com a lei, que é a medida provisória 961, e agora a lei, que virou lei 14.065, até o estado de calamidade pública que a gente tem, esse valor da dispensa aumentou para R$50.000 para todos, aumentou para R$100.000 para obras e serviços de engenharia e R$50.000 para todos os outros materiais e serviços. Então, lembrando, por que o governo federal fez dessa forma? Ele vale também para os municípios, estados e municípios. Então, R$100.000 obras de engenharia e R$50.000 para materiais e demais serviços. Então, talvez perguntou aqui, são processos anuais. Na administração pública federal, são anuais, entendeu? O valor é anual. Então, eu posso fazer várias contratações, desde que não ultrapasse o valor. Ok? Na municipal, eu creio que segue a mesma regra, não pode ficar fracionando, então você nunca vai licitar. Entendeu? Lembrando também, que eu vou falar posteriormente sobre o sistema de registro de preço, quando você tem várias contratações frequentes, é aconselhável também fazer uma licitação por registro de preço. Vou passar aqui. Então, lembrando, eu quero fazer a licitação dispensável, eu posso escolher em fazer ou não a licitação, sempre respeitando os limites. A licitação dispensada, que eu falei anteriormente, que são o rol, que é a licitação de contratação emergencial, contratação de remanescente, contratação de licitação frustrada ou deserta, não existe valor, não obedece os valores é somente inciso 1 e inciso 2. A regra é 33.000 para obras, serviços de engenharia e 17.600 para materiais e outros serviços, mas com a lei 14.065, que está valendo até o final do ano, até o final do decreto legislativo 6 de 2020, ele está valendo, sim, 100 mil para obras e 50 mil para materiais e outros serviços. Então, aqui, ó, só reforçando aqui, ó, então, outra coisa, a gente não vai também fazer uma contratação direta de qualquer um. Ela tem também seguir alguns protocolos, alguns procedimentos, sempre tentando ter
é a proposta mais vantajosa. Então, eu tenho que ter pelo menos alguns preços da região, no caso, que vai ser aqui. Eu tenho que pesquisar o mercado e verificar qual que é o melhor preço. Então, eu não posso escolher, não, eu quero comprar do Zé. Eu vou lá na banca do Zé, só aquele serviço. Mas o Zé, ele pode ser o mais caro. Então, eu tenho que verificar, eu tenho que ter uma noção de preço, eu tenho que pesquisar o mercado. Eu quero comprar sabão em pó, eu tenho que verificar nos mercados. Eu quero fazer só na região, tranquilo. Mas eu tenho que ir em todos os mercados, todos os fornecedores e verificar o preço de todo mundo e fazer uma carta convite para eles. Que não é convite, eu tenho que convidar eles para oferecer também. Ok? No Comprasnet, pessoal, tem a dispensa eletrônica. O que é dispensa eletrônica? Chama cotação eletrônica. Você pode fazer a dispensa de material no sistema. Você coloca lá no sistema um objeto que você quer e fica lá 2 dias e faz a dispensa. Lógico, você faz um processo anterior, tem uma estimativa, pode ser do preço, entendeu? Coloca aquele objeto, o valor estimado, e deixa para e insere no sistema e o pessoal automaticamente. O pessoal até chama de mini pregão. Então, depois eu posso até mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Então, Comprasnet aqui, eu posso vir aqui, eu vou em consulta, cotação eletrônica. Cotação eletrônica nada mais é que a dispensa eletrônica. Então, aqui tem várias cotações eletrônicas ou dispensas eletrônicas, ou melhor, o pessoal está comprando. Vou colocar uma aqui, ó. Essa aqui, a 61/2020, do Departamento de Administração da ABIN. Então, ele está comprando bateria recarregável. Então, o que é o objeto? É bateria recarregável, sistema eletroquímico de chumbo, 18 amperes, tensão 12 volts, uso para no break. Então, ele quer uma compra de pequeno valor. Ele já fez lá no sistema, inseriu, já colocou o prazo de entrega, então é simples, entendeu? Você vai colocar só o objeto, a dar algumas observações gerais, que aqui colocou que é o prazo de 10 dias, colocou o dia de encerramento, que vai ser, na verdade, no dia 19, às 17h59, e valor máximo para uma homologação aqui, igual eu falei, é 50 mil reais, mas ele está comprando só um item, está fazendo cotação de apenas um item, com 3 unidades, o menor lance até agora é 750 reais. Aqui eu posso ver o local de entrega, então vai estar tudo no sistema. Então o fornecedor vai entrar, vai verificar se é interesse dele esse produto, e ele já vai dar a proposta por aqui. Você não precisa ficar correndo atrás, você tem só ter um preço estimado de mercado, e os fornecedores vão atrás dos preços aqui. Então, e nisso vai ter vários. Então, vou pegar se tem alguma prefeitura aqui. Aqui, Prefeitura de Tu. Então, ela tem várias cotações eletrônicas. Então, ela quer toner, ela quer... Vamos pegar outra prefeitura. São Luís do Maranhão. Então, de Viçosa. Aqui, a de São Luís do Maranhão, ela quer cobertura de barraca e caixa térmica. E então, vou tentar na quarta aula, que vai ser a aula prática nossa, explicar para vocês o sistema, como funciona o sistema, entendeu? Mas a dispensa, ela pode ser feita pelo Comprasnet também. Ok? Ok. Aqui, só lembrando aqui sobre o fracionamento de despesa, então,
sempre é aconselhável verificar o fracionamento de despesa. Então, na administração pública federal é 50 mil por ano por tipo de objeto. Então, é material de expediente. Lógico, material de expediente vai reunir vários itens. Então, é 50 mil para isso. Um serviço de engenharia, no caso, é 100 mil reais. Então, eu posso fazer um serviço de 10 ou de 10, tem mais 80. Então, eu não posso fazer um de 100 hoje, aí depois da manhã eu faço mais um de 100. Isso aí é considerado fracionamento de despesa. Ok? Então, aqui, continua em virtude do valor, eu dou alguns exemplos. Aqui eu falo sobre as principais dispensas, que eu falei sobre a dispensa emergencial, que é importante justificar, se você tem que justificar, ou você tem que ter um decreto falando sobre aquilo, sobre a licitação de dispensas em virtude da licitação deserta, sobre licitação fracassada, fazer dispensa, então. E tem vários, o rol é exaustivo, então acho que tem 36 incisos, então é bom ler, verificar todos os incisos, para a gente tentar, se tiver, a gente pode contratar, ok? Então, inexigibilidade. Então, inexigibilidade de licitação é a última exceção no caso aqui. A inexigibilidade é principalmente quando tem um fornecedor único ou exclusivo. Lembrando, pessoal, você não pode escolher marca. Como a gente disse até na aula passada, a gente não pode escolher marca. A gente pode, talvez, colocar a marca como referência, mas não escolher a marca. Entendeu? Você pode fazer a descrição colocando aquela marca como referência, mas você não pode exigir aquela marca. A não ser se for uma coisa muito específica. E aqui cabe dentro do... Pode até caber dentro do inexigibilidade ou do rol da dispensa. Então, no caso, vou explicar para vocês. Vocês precisam manter a garantia de um produto. Para vocês manter a garantia do produto, está no manual, vocês têm que colocar peças, por exemplo, um carro, peças originais. Então, você vai ter que fazer na onde? Vai ter que fazer aquele serviço na concessionária, para manter a garantia. Então, em 3 anos de garantia, entendeu? Pessoal, no final da aula eu respondo as perguntas, tudo bem? Aí vai ter a garantia, a gente vai ter que ir na concessionária. Mas se eu fizer na oficina do Central, posso fazer? Não, pode fazer, porém você vai perder a garantia daquele veículo. É interessante para o órgão perder a garantia? Não, porque talvez você dá um problema posterior, você não pode recorrer à garantia, se você não fez a manutenção na autorizada. Então, nesse caso, a gente pode fazer a contratação, principalmente inexigível, da concessionária. A gente pode inexigir a concessionária. Então, já vai ter o preço tabelado, então a gente vai pegar aquele preço tabelado e fazer aquela contratação. Acabou a garantia, a gente pode fazer? Não é aconselhável. Então, aí, já depois da garantia, a gente não é ideal manter. Outra coisa, inexigibilidade. Alguma coisa única, um exemplo. Fornecimento de água, ele não está no rol da dispensa. Ele não está no rol da dispensa, mas ele é único, ele é monopólio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou licitar? Não. No caso, Pouso Alegre, Copasa, outras cidades, o Poste Caldas, é o DEMAI, talvez algumas outras cidades é o SAI. Então, eu tenho, infelizmente, dependendo da situação, a gente tem que contratar com eles, a gente não tem escolha de contratar. Então, aí a gente vai fazer uma exigibilidade para fazer a contratação de fornecimento de água. Pode acontecer também do fornecimento de energia elétrica. Pode acontecer. Por exemplo, cidade muito pequena, tem um provedor de internet só. Pode acontecer?
Pode. Pode acontecer, sim. Você pegar uma declaração que somente tem um provedor e não tem estimativa de ter outro, você pode também. Então, é tudo que é único. Então, tudo que é único, a gente pode fazer inexigibilidade. Aí, eu posso fazer uma licitação com um produto ou serviço que é inexigível? Posso. Eu não sou proibido de fazer uma licitação de energia elétrica, mas você vai fazer, vai perder tempo. Na verdade, você vai fazer, não vai ter ninguém. Ah, mas eu não tenho certeza. Eu quero um produto, um reagente para o meu laboratório de química da escola municipal aí. Ele é único, mas eu não tenho certeza. Eu posso licitar? Ah, mas só tem um fornecedor, só tem um produto que atende. Mas eu não tenho certeza. Faz a licitação, se não deu ninguém, você pode tentar conferir. Tem algumas regras também de inexigibilidade que vocês devem verificar. Primeiro é o CAPT ele abrange tudo, então ele fala apenas que é inexigível quando houver inviabilidade de competição. Então tem o inciso 1, que fala que é para materiais e equipamento fornecido por apenas um produtor. O inciso 2, que é contratação de serviços técnicos, do inciso enumerados, o inciso 13, que é quando é ser singular, natureza singular. Esse aqui cabe o exemplo. Esse aqui cabe, você vai fazer uma contratação, talvez uma assessoria jurídica para você, para a prefeitura, alguma coisa. Vocês têm um advogado, mas dependendo da situação, vocês precisam de uma assessoria específica para aquele caso. Então, você pode utilizar natureza singular daquele, por exemplo, daquele escritório, daquele advogado. Tem até uma discussão no STF, no TCU, mas o pessoal ainda faz. É específico, é singular. Não tem como a pessoa saber e aquele é específico para aquilo, você pode fazer. A contratação, exemplo, nesse caso aqui, de cursos. Então, o rol vai estar lá, o artigo 13, ele fala o que pode ser feita a contratação também. O inciso 3 do artigo 25 é em relação ao profissional do setor artístico, então tipo um cantor, cantora, alguma peça de teatro, entendeu? Lembrando que deve ser reconhecido pela mídia. A gente também não pode contratar, e não é ideal contratar, por exemplo, uma banda que não é reconhecida pela mídia. Pode ser, igual eu não posso generalizar que todas as bandas são iguais, mas eu posso generalizar que algumas bandas, talvez, ela não tem aquele reconhecimento, seja ele até regional, entendeu? Pode ser que banda seja reconhecida regionalmente, vocês podem, talvez, tenham alguma comprovação que eles tenham algum reconhecimento, então talvez vocês, justificando, pode contratar. Mas ele não tem reconhecimento nenhum nacionalmente, nem regionalmente, então não é ideal. Vocês podem até licitar a banda, por exemplo. A banda de carnaval, vocês citam lá que é carnaval, ainda não precisa ter reconhecimento, pode até fazer a licitação. Quer fazer inexigibilidade, tem que ter alguma comprovação ou justificativa. Ok? Então, aqui, eu só vou confirmar aqui, passar para vocês do artigo 13 aqui. Então, tem o rol também, que é os estudos técnicos, planejamento, projeto básico e executivo, pareceres, perícias, avaliações, entendeu? Assessoria, consultoria técnica, auditoria tributária, entendeu? Fiscalização, supervisão de obras e serviços, patrocínio e defesa de causas judiciais, igual eu expliquei anteriormente, treinamento, aperfeiçoamento pessoal e restauração de obra de arte. Então, exemplo aqui, esse último mesmo aqui.
Então, eu vou restaurar uma igreja ou alguma imagem do município. Então, eu não posso fazer uma licitação, porque talvez eu faça uma licitação, a pessoa talvez não tenha expertise necessária para aquilo. Então, eu posso fazer inexigibilidade daquilo, desde que justificado. Então, desde que aquela empresa, aquele profissional tenha capacidade para fazer aquilo lá. Pessoal, vou passar para o sistema de registro de preço. Então, aqui, o sistema, vou ler essa parte para vocês aqui, é a forma de contratação meio do qual a administração pública pode realizar as contratações graduais ou parceladas de acordo com a necessidade do órgão ou entidade. Ok? Ele pode funcionar como um xerifado rotativo ou virtual. O órgão ou entidade não precisa de grande depósito ou xerifado, bastante ter preços registrados e solicitar objeto de acordo com a necessidade. Então, o que fala aqui? Então, o registro de preço, na verdade, ele é uma forma de contratação. Ele não é modalidade, ele não é tipo de contratação, é apenas uma forma de contratação. Então, eu vou utilizar ou o pregão, ou o RDC, ou a concorrência para eu fazer o registro de preço. Então, eu faço pregão por registro de preço. Eu faço um RDC por registro de preço. Eu faço uma concorrência por registro de preço. O mais utilizado é o pregão. Então, o pregão ele não tem valor limite. Então, como a concorrência, o RDC também não tem valor limite, mas normalmente eu faço pregão, que é produto de bens e serviços comuns. Então, eu não vou fazer um registro de preço para contratar talvez um serviço complexo. Eu faço aquele serviço complexo, talvez é o único que eu tenho que fazer. Então, eu vou fazer registro de preço, exemplo, principalmente para quê? Para alimentação. Eu compro arroz, eu compro feijão. Por que eu faço registro de preço para gêneros alimentícios? Principalmente em questão da validade. E também para o depósito não ficar lotado. Então, eu tenho um depósito menor, um exemplo, 1 mês, 2 meses, eu posso ter esse depósito. E eu não preciso ter um grande depósito para ou um xerifado para comprar por um ano, eu posso perder aquele produto. O exemplo agora da pandemia. Várias escolas, acho que todas as escolas fecharam, entendeu? Então, a alimentação, ela ficou parada, os alunos não estavam alimentando a escola. Imagina se uma escola comprou em janeiro todo os gêneros para o ano inteiro, então o que pode ter acontecido? Se ele não fez uma doação, posteriormente, se não fez alguma coisa, ele está perdendo aquele produto. Então, tem produto que talvez venha assim, em 6 meses, 1 ano no máximo. Então, mas o órgão fez registro de preço, ele não fez somente aqui para aquele mês, então ele vai ter um remanescente pouco dentro do xerifado. Então, ele pode utilizar em outras coisas, talvez várias escolas fizeram doação para os alunos, alguma coisa, mas aí, no registro de preço, ele não estava estocado aqueles produtos. Então, ele pode até pedir para fazer a doação para os alunos carentes, mas quem estava teve que, de alguma forma, fazer o mais rápido. Se não fez, vai perder ou perdeu já o produto. Então, talvez, por exemplo, o feijão pode estragar, o arroz pode estragar, ficar mal condicionado. Então, na verdade, o registro de preço é principalmente, a vantagem dele é isso, você não precisa ter um estoque muito grande. Então, a gente pode contratar, e também a gente pode contratar quando é estimativa. Eu não tenho certeza, eu uso a estimativa do ano anterior e vou fazendo os pedidos, a contratação, de forma com a necessidade do órgão. Então, um exemplo, material de alimentação, a necessidade é bem menor, principalmente as escolas. Então, o que as escolas estão fazendo? Está, talvez, contratando muito pouco. Vários órgãos estão fazendo home office. Então, órgãos, por exemplo, prefeitura, por exemplo, a prefeitura que fez home office, ela tem café. Então, se ela teve estoque de café por um ano lá, o café, por exemplo, vale 6 meses. Se ele não utilizou aquele café, vai perder aquele café.
Ah, mas ele fez um registro de preço, ele só tem de 3 meses. Então, aquele 3 meses vai resolver, talvez não vai precisar comprar, talvez um ano inteiro não precisa comprar, é aquele registro de preço, você não precisa solicitar ele novamente, ok? O registro de preço, ele é regulamentado por um decreto. Então, na administração pública, ele é por decreto 12, não. Vou pegar o decreto do registro de preço. É o 7892 de 2013. Que é o... Em vários estados e municípios tem um decreto próprio. Então, mas tem uma coisa que eu falo para vocês, que o registro de preço ele pode valer até 12 meses, independente do ente federativo. E não pode ser renovado por mais de 12 meses. Ah, o registro de preço pode ser renovado? Pode ser renovado, desde que, por exemplo, você fez para 6 meses e depois você renova por mais 6. Você não pode ultrapassar o prazo de vigência de 12 meses. Então, presta atenção nisso. Você não pode fazer um registro de preço de 12 meses e renovar por 12. Então, o ideal, você já faz para 12 meses de uma vez, entendeu? Você não precisa ficar renovando aquele registro de preço. Aqui está o dispositivo legal, que é o artigo 15 da Lei 866, então ele fala que a administração sempre que é aconselhável deve fazer pelo sistema de registro de preço, conforme a regulamentação do órgão, no caso, do município. Aqui também fala a Lei 10.520 do pregão, que não, a administração sempre que possível deve fazer o registro de preço. Aqui está o decreto federal, que regulamenta o registro de preço na administração pública, é um decreto bom, talvez as prefeituras, se não tiver decreto, ou o decreto for talvez defasado, conversar com o seu jurídico aí para rever o decreto, talvez é ideal atualizar o decreto de registro de preço de vocês. O nosso é de 2003, eu creio que todas as prefeituras já devem ter um decreto atualizado aí. Entendeu? Tem eu falo aqui sobre registro de preço, sobre abrangência. Aqui eu falei sobre Minas Gerais, que é um caso do decreto estadual, que Minas Gerais tem um decreto próprio, cada município vai ter também o seu decreto próprio. Pessoal, uma das principais funções do registro de preço. Primeira coisa que eu falei para vocês, que é a possibilidade de contratação gradual e parcelada do objeto, a possibilidade de realização de de contratações estimativas. Você não precisa contratar todo o objeto, você pode contratar, você pediu 100, você pode contratar 50, ou 20, ou 10, dependendo da situação. O ideal também é que mas se vocês contratarem, vocês têm que colocar pelo menos um mínimo, um exemplo. Nos nossos editais do Instituto Federal, a gente sempre coloca o mínimo de 10% se a gente solicitar. Então, a gente pediu 100 pilhas, por exemplo. Se a gente solicitar, a gente tem que pedir 10 pilhas, para o fornecedor também não ter um prejuízo e não precificar. Porque se eu solicitar uma, o frete que vai pagar de uma e de 10 vai ficar no mesmo. Então, eu tenho que definir também um quantitativo mínimo se eu contratar, ok? E a outra função do registro de preço, que eu vou falar para vocês aqui, é principalmente as adesões ou participações em licitações. A participação é quando você participa da licitação. Um órgão está fazendo, um órgão gerenciador está fazendo uma licitação e a prefeitura, por exemplo, a prefeitura de Poços está fazendo licitação. A prefeitura de Pouso Alegre viu que é interessante aquela licitação e quer fazer, ela não tem tempo, não tem o expertise necessária, ela quer participar daquela licitação. Ela pode participar? Sim, ela pode participar. Entendeu?
Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo, um ofício, solicitando autorização para poços, entendeu? Então, ela está comprando lâmpadas LEDs para iluminação pública. Então, posso estar fazendo, então, Pouso Alegre só vai participar daquela licitação. Então, pode ser juntar, ou exemplo, juntar municípios, se cada município faz, um município faz lâmpada, outro município faz alimentação, também pode ser fazer dessa forma. Ou, o exemplo, também é utilizada a carona. A carona já é posterior, depois que a licitação acabou. A participação, você participa diretamente, então o fornecedor vai ser obrigado a fornecer aquele produto para vocês, e a adesão, que é a carona, no caso, a adesão ao registro de preço, o município X fez a contratação, o município Y tem interesse lá, não precisa fazer outra licitação, ele vai lá, ele faz só adesão. Lembrando que, pessoal, que o município ele pode pegar adesão tanto de órgãos estaduais, federais, e dependendo da região também de órgãos municipais, dependendo da publicidade. Entendeu? Aí vocês têm que só ver. Mas o exemplo, o Instituto Federal fez uma licitação de computadores. Qualquer prefeitura aí pode aderir à ata do Instituto Federal. Por quê? Porque o Instituto Federal é um órgão federal, a abrangência foi federal, nacional, no caso. Então, o município X quer solicitar, a gente comprou 100 computadores por registro de preço, deixou 100 computadores registrados. O município X está precisando de 10 para montar um telecentro ou um laboratório de informática. Então, ele pode ir lá, não precisa fazer a licitação, lógico, precisa de um processo, verificação da vantajosidade da contratação, e solicitar adesão ao Instituto. No Compraznet, essa solicitação é feita pelo sistema, entendeu? Então, vocês não precisam mandar ofício, mandar, talvez, praticamente nada para os órgãos federais. Pessoal, acho que acabou. Eu vou só tentar responder algumas perguntas aqui. Vou verificar se tem no WhatsApp também alguma. Desculpa por caiu às vezes a internet aqui. Eu estou no iPhone, a rede talvez caia um pouquinho. Vamos pegar daí do início aqui. Alene Riz, Marco. Se eu já comprei material de expediente ao longo do ano, não é considerado fracionamento? Alene, desde que você não ultrapasse o valor, no caso hoje, de 50 mil reais, não é fracionamento. Fracionamento é quando você compra, passa de 50 mil reais. Então, você comprou 30 mil material de expediente, e depois comprou em janeiro 30 mil, depois em setembro comprou 30 mil. Então, ultrapassou. Então, aí já é considerado fracionamento. É ideal que você fizesse uma licitação por registro de preço, caso ultrapassasse. Entendeu? E você sabe que vai ultrapassar, é ideal fazer um registro de preço. Para a administração municipal também esse valor? É esse valor, sim. É 100 mil reais obras e serviços de engenharia e 50 mil reais para materiais e serviços. Então, Jorge Cardoso, estou respondendo aqui. Esse valor, ele é lei, não é decreto. Então, lei para todos os entes. Então, a lei que eu passei lá, 14.065, no caso, ele é para todos os entes da federação. A dispensáveis códigos considerados somente o valor sim. Então, inciso 1, inciso 2, no caso,
é a licitação dispensável em relação ao valor, a dispensada em relação ao objeto. O limite de 17.600 é por secretaria ou para a prefeitura inteira? Vai depender da estrutura da prefeitura. O exemplo, o Instituto Federal, ele é dividido em vários campi. Hoje, cada campi tem o seu limite. Então, cada campo tem um limite, que é 17.600 a regra, 50 mil que é extraordinário agora. Então, cada um. Vai depender da estrutura da prefeitura. Então, se for uma prefeitura, por exemplo, você está São Paulo, Belo Horizonte, que tem subprefeituras e tem dentro da prefeitura tem um subprefeito e tem dentro da administração foi designado que aquela prefeitura tem que ter aquelas divisões, pode ser feito. Mas aí talvez uma prefeitura pequena, eu não sei. Eu creio que não, que aí como que a gente verifica o limite na administração pública federal? Cada órgão possui uma UASC. Vocês vão ter que fazer também no Compras-Net, vai possuir um UASC. Então, a gente faz... O órgão que possui o UASC, então, tem, na verdade, o limite. Então, mas aí tem que verificar com a estrutura e o seu jurídico se pode ou não, cada secretaria fazer. Como eu disse, esse valor não é por processo, não é aconselhar fazer processo, e sim anual. Você pode até fazer um processo de 50 mil, mas você não pode dispensar mais durante o ano daquele objeto. O fracionamento não pode para o mesmo produto ou produto diferente, no caso, o valor 17.600. Então, aquela conta contábil é o limite da dispensa. Então, tem material de expediente, é um limite. Material elétrico é outro limite. Então, vocês têm que verificar com vocês aí, entendeu? Com a sua estrutura tributária aí, com o seu contador. Quando eu for comprar algum produto, eu devo considerar o produto em si ou conjunto. Preciso comprar 4, devo considerar... Vou só pôr aqui, pessoal, para vocês verem junto. Quando eu for comprar um produto, eu devo considerar o produto em si ou conjunto, por exemplo. Preciso comprar papel A4. Devo considerar pela dispensa, licitação, gasto anual papel A4 ou material de escritório. Como expliquei anteriormente, na administração pública federal é utilizado pelo conjunto, por material de expediente. Não é por papel. Eu não posso comprar 16 mil papel, 16 mil caneta, 16 mil borracha. Então, aí eu só faço dispensa se for dessa forma. Então, o ideal é por conjunto de objeto. Então, material de expediente, material elétrico, material de construção, entendeu? Eu não posso comprar 16 mil de cimento, 16 mil em areia, entendeu? Cotação prévia de preço. Essa cotação prévia de preço, a administração pública federal normalmente faz pelo painel de preço. É um sistema do governo federal, ele já tem alguns preços. Ele já vai ter alguns preços aqui estimados. Então, se eu colocar aqui papel A4, é que agora à noite ele é um pouco mais demorado. Mas eu posso escolher aqui nome do material, código do material. Então, aqui papel verger.
Então, eu tenho aqui a estimativa já de vários órgãos que fez a contratação desse objeto. Posso colocar por estado, posso colocar por... Vou colocar o ano da compra também. E a modalidade, vou colocar por pregão. Então, tem 168 pregões que compram o papel Verger. Aí eu posso... Aí, ó, a média de preço 16,98, a mediana 9,80, menor valor 15 centavos. Mas aí você tem que pegar se é resma, se é por folha, aí vocês têm que verificar também depois aqui. Então, mas aí você pode também utilizar os preços da internet para vocês terem uma média de preço, não para vocês fazer a cotação direta, mas vocês podem ter, eu sei que papel A4 custa tanto, eu verifiquei na internet, nos sites principais, pego ele, pego o frete e posso utilizar como estimativa de preço também, ok? Na administração pública federal, a gente tem um IN específica para uma instrução normativa específica, a média de preço, que aí na instrução normativa 73 de 2020, desse ano. Tinha uma anterior. Então, ele fala como que deve ser realizada a pesquisa de preço para fazer um pregão, para fazer uma dispensa, para fazer qualquer licitação. Então, para a obra tem um decreto específico, então, como que deve ser utilizado. Então tem aqui painel de preço, aquisições de outros órgãos, pesquisa direta com fornecedores e também pesquisa de internet, mídias especializadas, sítios eletrônicos ou de domínio amplo. Próxima pergunta aqui, mas se o produto for exclusivo de um único fornecedor, for de uma única empresa, ninguém mais vender, nem tiver produto, justifica fazer compra direta? Sim, faz a contratação direta, entendeu? Aí, no caso, igual eu falei, justifica a contratação direta e faz a contratação direta. Que, no caso, é inexigibilidade. Aqui já falou, você deve considerar os materiais da mesma cidade, ou seja, materiais expedientes como um todo. Na administração pública, é dessa forma. Material de expediente entra naquele limite. Pessoal, acho que mas pode abrir licitações no mesmo objeto durante o exercício? Pode, você pode fazer 2, 3 licitações de material de expediente, de material de construção. O ideal é que se você tem um planejamento correto, faça uma só. Mas se você fazer 3 licitações, você vai ser, na verdade, você vai ter mais trabalho, né? Você vai ter que fazer 3 licitações, entendeu? Mas pode ser feito. Não há uma proibição, não. Já até responderam aqui, entendeu? Deixa eu ver mais uma coisa. Nas atas de registro de preço, pode ter reequilíbrio econômico de preço. Pessoal, isso aí é uma coisa muito divergente. As atas de registro de preço, normalmente, ela não é aconselhável fazer o reequilíbrio econômico. Reequilíbrio econômico de preço é do contrato e não da ata. Então, a ata, ela vai gerar um empenho ou um contrato. O empenho, ela tem a mesma validade do contrato, conforme até o próximo módulo vai ser sobre contratos, eu vou só... Ele vai falar sobre isso também, sobre reequilíbrio econômico financeiro, entendeu? Vou só pegar aqui.
Aqui, ó. Então, carta contrato, nota de empenho, tem mesmo valor de contrato. Ele vai ser uma coisa mais simples. Então, artigo 60 da Lei 866. O João Carlos, posteriormente, vai detalhar de forma correta com vocês, entendeu? Vai ter o material do contrato. Mas, no caso, o registro de preço, vocês têm que verificar muito bem. É uma coisa que vocês precisam muito do registro. Por exemplo, alimentação, você não pode ficar sem. Aumentou, por exemplo, o óleo agora. O óleo vocês têm preço registrado a R$4. Tem locais que chegou a R$8. Como você não vai fazer o reajuste? Mas o ideal é que esse reajuste seja no empenho ou no contrato que foi feita a ata, entendeu? Pode ser feito em cima da ata, aí vocês têm que conversar com o jurídico. Então, acho que é ideal, não é uma coisa pacífica, não posso falar com vocês que não pode, como também não pode falar com vocês que pode, que é permitido. Então, depende muito do caso. Então, nesse caso aqui, é bom, depende de caso a caso, então tem que verificar. O João Carlos até colocou ali, falando. Então, depende de caso a caso. Então, eu não vou falar para vocês que pode ou não pode, o ideal é ver com o jurídico de vocês e ver a necessidade que é aquele produto. Então, dependendo da situação, com um produto que não é de extrema necessidade, o ideal é se aumentou o produto, liberar o fornecedor. Ah, mas eu preciso daquilo, senão eu vou ficar sem remédio, sem comida, sem alguma coisa importante. Então, aí vocês têm que ver com o jurídico, entendeu? O João Carlos até falou para guardar, então ele vai falar sobre isso, entendeu? Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vi aqui. O pessoal até está fazendo no WhatsApp também não tem nenhum, então nenhuma pergunta. Mais alguma pergunta? Alguém quer dar a palavra, abrir o microfone, alguma coisa? Tranquilo para vocês? Tem mais alguma dúvida? Pessoal, então, como não tem nenhuma pergunta, mais perguntas no caso, entendeu? Agradeço a todos que participaram dessa aula, entendeu? Espero vocês na próxima quinta-feira, entendeu? E façam os questionários, os fóruns, se tiver dúvida, pode solicitar por lá também, no fórum de dúvida, no WhatsApp, no grupo também. Então, a gente está à disposição aqui. Ok? Nas próximas aulas, eu vou até falar para vocês, eu tenho 2 sites, se vocês quiserem seguir, para seguir, que um é o Licitante, olicitante.com.br, ele é esse site é um blog, na verdade, ele fala, tem vários artigos aqui que ele fala sobre licitações, ele é de um auditor do TCU, então ele tem várias informações, notícias recentes, entendeu? É de graça, no caso, vocês não precisam pagar nada para verificar, então aqui fala a lei 14.065 e as contratações públicas do Covid, então ele fala sobre, tem um artigo muito interessante aqui, se vocês quiserem ver. E tem outros sites também, outro aqui, o Solicita, o solicita.com.br. Esse aqui tem alguns artigos, são
não são pagos, tem outros que são pagos, mas vocês podem, alguns aqui vai ter, tem vários artigos aqui que é de graça, vários artigos, vários, esse aqui mesmo é de graça. Então, logística nas contratações públicas, então, vai ter, tem matérias muito interessantes para quem quer se aprofundar, quer verificar, manter-se atualizado na administração pública. Pessoal, então, boa noite e obrigado pela participação de todos. E até quinta-feira.